Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Edson Cleves Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós faremos a nossa reflexão dos textos que o calendário litúrgico da Igreja Católica nos apresenta, com os textos de Macabeus, capítulo 2, versículos 15 a 29. Lembremos que é o primeiro livro, então, de Macabeus. São dois livros com este nome, Macabeus 1 e Macabeus 2. O Salmo é o 18. O texto do Evangelho de hoje é o capítulo 19, versículos de 41 a 44. O texto do Evangelho é um texto, podemos dizer assim, pequeno em escrito, pequeno em extensão literária, mas com uma extensão de teologia e no mesmo tempo de profundidade reflexiva e no mesmo tempo para nos ajudar a pensar, muito grande. É um texto conhecido também como uma perícope dentro da teologia. Quando nós escolhemos um texto que tem então início, meio e fim, e fazemos um estudo sobre aquilo que está escrito. E o texto da primeira carta, ou melhor dizendo, do livro de Macabeus, é um texto também muito profundo para nós entendermos e compreendermos o valor da lei. É claro que o texto de Macabeus, o primeiro Macabeus 2, versículos de 15 a 29, precisa passar pelo crivo ou pela literatura dos evangelhos. Não só pela literatura dos evangelhos, é claro, mas pelos ensinamentos de Jesus, ou seja, pelos princípios que Jesus ensinou. Porque senão nós podemos também cometer alguns equívocos quando nós lemos na íntegra uma lei, quando nós cumprimos também ritualisticamente o culto no templo. Matatias, que é o personagem principal da primeira leitura, ele mata um judeu em nome da lei, em nome do templo. E nós sabemos que a partir dos ensinamentos de Jesus, e nós como cristãos e cristãs, jamais deveríamos ter uma postura que teve Matatias. Por mais que o texto de Macabeus, tanto 1 quanto 2, são textos de resistência contra a força ou a potência demolidora, bárbara, agressiva, violenta dos gregos. E é o rei Antíoco IV, ali pelo ano mais ou menos de 175, e que vai no período até 134, que nós vamos ter todo esse poder dos gregos querendo mudar ou impor a sua cultura, podemos dizer assim, helênica. Começou com Alexandre Magno. No primeiro texto do livro, nós temos o Alexandre Magno, que foi imperador macedônio. E por incrível que pareça, foi até educado, foi aluno do grande Aristóteles, pensador grego. É importante, então, nós vermos como que o povo pequeno, naquela época, o povo judeu, o povo hebreu, como que ele se encontra ao redor do templo, das leis de Javé, desde lá do início do Antigo Testamento, né? Quando nós começamos a estudar o livro da Bíblia, nós vamos vendo como que vai se configurando este povo e como que ele vai se organizando também como povo, como que ele vai sofrendo com outros povos maiores, que vai colonizando, que vai impondo também as suas culturas. E nós estamos aqui, ali pelo ano 75, como eu comentei anteriormente, e acaba adentrando por várias décadas. E nós vamos ter o livro escrito a partir do primeiro século. É importante nós percebermos então que o livro foi escrito primeiro em hebraico e depois o que sobrou para nós dentro da Bíblia católica, o texto grego. Esse texto, ou esse livro, os livros, 1 e 2 de Macabeus, eles não se encontram dentro da Bíblia, por exemplo, protestante. Então é importante nós sabermos isso. É um livro ou dois livros que se encontram dentro da literatura da Bíblia católica. O mais importante aqui
é nós percebermos como o povo se reúne em defesa da sua cultura, em nome da vida, e no mesmo tempo para combater tudo aquilo que explora o povo. Agora, nós temos também que ler este texto ou este livro a partir daquilo que Jesus ensina. Porque Matatias, ele era um sacerdote. E sendo sacerdote, ele não deveria ter essa postura, podemos dizer assim, violenta, mortífera, porque ele matou um judeu. E o judeu era irmão dele. Por que era irmão dele? Porque ele também era judeu. Matatias também era um judeu. E dentro do mundo judeu, ou do judaísmo, todos aqueles que fossem da mesma, podemos dizer assim, tribo, do mesmo clã, eram irmãos, eram irmãs. Então, em nome da lei, em nome do templo, ele mata. Jesus não mata em nome da lei, em nome do templo e nem em nome de Deus. Todas as vezes que nós usamos uma expressão agressiva, violenta contra alguém, dizendo que é em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da lei ou dos mandamentos divinos, nós estamos nos equivocando. Aí, qual é o texto que nos ajuda para o dia de hoje a ilustrar, podemos dizer assim, a purificar a nossa mente e nos também entender como ser humano num processo de evolução e que nesta evolução também vamos superando as nossas violências, que é o texto belíssimo de Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, que lerei. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se também você compreendesse hoje o caminho da paz, agora, porém, isso está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Meus caros amigos, minhas caras amigas, nós estamos já nas vésperas da conclusão do tempo comum, ou seja, não só do tempo comum, mas também nós estamos concluindo o calendário litúrgico. No dia 28 de novembro, nós vamos concluir. Nós vamos fechar com a festa, que é domingo agora, com a festa do Cristo Rei. E aí no dia 5 de dezembro, nós vamos reiniciar o calendário litúrgico com o tempo do Advento, que é um tempo de espera. E as leituras de hoje, de amanhã, de sábado, começam a nos ajudar a entender, quase que num processo escatológico, de reconstrução, de reformulação, podemos dizer assim, da nossa fé cristã, aonde nós vamos vivendo e experimentando a conclusão, o fechamento do tempo litúrgico, ou do calendário litúrgico, que é no 34º domingo do tempo comum. Um tempo de esperança, sem dúvidas, de muitas festividades, solenidades, de muitas celebrações também, onde nós lembramos dos mártires, as mártires, Nossa Senhora com seus N nomes, né? Maria com seus N nomes, os mártires, as mártires, enfim, nós vamos vivendo e convivendo com os ensinamentos dos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. Agora já fazem algumas semanas que nós estamos lendo, meditando, refletindo teologicamente os textos de Lucas. E o texto de hoje é muito interessante, porque Jesus chora ao ver Jerusalém, porque Jerusalém está abandonada. Quem manda no período em que Jesus está aqui, ali pelo ano 33, mais ou menos, alguns teólogos vão dizer 35, 36, é claro que o Lucas está escrevendo ali pelo ano 80, entre 80 a 90, e nós sabemos que na década de 70, especificamente no ano 70, o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém foi destruída. Então aqui o Lucas está escrevendo, talvez uma década, 2 décadas atrás, colocando como se Jesus estivesse mirando, olhando Jerusalém e dizendo: vejam, vão destruir tudo isso. Vão destruir o templo, vão destruir a cidade, vão destruir mais do que o templo e a cidade, as pessoas. Tudo isso vai ruir. E Jesus mesmo vai ser morto
anteriormente, algumas décadas anteriormente. E é importante nós percebermos que esta crítica que o Lucas então está fazendo, os cristãos, né? Lucas juntamente com a comunidade, está fazendo, denunciando Jerusalém, a perversidade de Jerusalém, junto com o templo, junto com a política, a economia, a justiça daquele momento, que não estava preocupada com a vida do judeu. O templo tinha ou havia se transformado em um lugar de opressão, de exploração, de desumanização e de violência, de assassinatos. Vejamos, o próprio Jesus é assassinado. Os outros discípulos dele serão também assassinados. Lembremos que o texto está sendo escrito no ano 80, 90. E é uma contradição muito grande, porque a cidade de Jerusalém, podemos dizer assim, é a pedra preciosa da Bíblia, ou do texto sagrado. Teologicamente, Jerusalém é um lugar aonde os judeus viam como a morada de Deus, ou seja, de Javé, o Deus judeu, o Deus hebreu, o Deus semita, que libertou o povo da opressão do Egito. Como que agora este mesmo templo que foi construído lá pelo rei Salomão está oprimindo, está explorando o povo em nome de Deus. Jesus vem para libertar o povo, para fazer com que o povo perceba que está sendo enganado. E o mais triste é que Jerusalém, o nome da palavra Jerusalém, Jeru quer dizer cidade. Salém, ou Shalom, quer dizer paz. A cidade da paz. Deveria ser a cidade da paz, mas ela pratica violência, ela pratica assassinatos, ela pratica exploração e opressão. Jesus vem para libertar. E a cidade constituída pelos poderosos, e aqui nós temos o Pôncio Pilatos, domingo, dia 28 de novembro, quando nós iremos então ouvir a leitura do ano B, que é este ano, a leitura vai nos ajudar a entender todo o processo de condenação de Jesus. Nós vamos ver Pilatos julgando Jesus. Nós vamos ver Anás e Caifás em conluio com o governador de Jerusalém. Por isso, meus amigos e amigas, é importante que nós comecemos a perceber, nós cristãos e cristãs, que todas as vezes que a religião, seja ela a judaica ou seja ela cristã, se alinhou com o Estado, foi precário, foi violento, foi agressivo contra o povo. É triste nós vermos ainda hoje pessoas idolatrando políticos, idolatrando instituições que não ajudam ou não nos ajudam a sermos mais humanos. E o mais triste ainda, instituições religiosas, cultuando políticas para ganhar economia, verbas. Nós temos que construir uma sociedade a partir da paz, sem dúvidas, mas não podemos esquecer que a paz, não adianta muitas vezes nós dizer temos que ter paz interior. Concordo, acredito que também temos que fazer esse exercício, mas a paz não é só interior. A paz, ela também precisa ser um aspecto construído no exterior. Como assim? Se nós lermos o Salmo 83, 84, nós vamos ver que um dos versículos diz que justiça e paz se abraçarão. Não haverá paz nem no Brasil e nem no mundo se não houver uma justiça que dê dignidade para as pessoas. Porque a maioria das violências não são porque nós estamos desajustados fisiologicamente, neurologicamente, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente. É porque nós estamos, muitas vezes, vivendo numa injustiça que promove a indignidade. Pessoas que não têm o um mínimo de dignidade para viver. Lembremos que, quando nós adentramos nesse espaço dos evangelhos, Jesus, sem dúvidas, é bem nítido, é bem transparente com aquilo que ele transmite. Violência, jamais. Olho por olho, dente por dente, jamais. Jesus aboliu olho por olho, dente por dente. Então, como que hoje nós queremos defender a violência contra o outro? Contra outra? Será que este outro e esta outra não é meu irmão, minha irmã? Por que Jesus chora em Jerusalém? Por que Jesus chora ao entrar em Jerusalém com seus discípulos? Veja que expressão interessante, profunda, bonita de Jesus. O choro é um Deus que chora, porque ele vê em Jerusalém não só uma cidade, não vê pedras, ele vê gente.
ele vê pessoas sendo oprimidas, sendo exploradas, sendo esmagadas por sistemas de política, justiça e religião. Que Jesus de Nazaré nos ajude a nos preparar bem este findar desse calendário ou deste caminho, para podermos abrirmos o espaço e reiniciarmos novamente este caminhar com o tempo do advento. Tempo do advento que é um tempo de espera, é um tempo de gravidez, aonde todos nós vamos ficando grávidos e grávidas e esperamos fazer com que a palavra viva, que é o próprio divina, se encarne na nossa existência, se encarne no nosso ser humano e nos tornemos mais humanos. E assim possamos fazer com que o ensinamento de Jesus de paz seja assim um reflexo a partir da nossa atividade, a partir da nossa vida, a partir da nossa existência. Que a paz seja fruto da justiça e que o choro de Jesus, as lágrimas de Jesus, fecundem em nós o amor e o perdão. Que as lágrimas de Jesus fecundem em nós o amor e o perdão. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de amor, nós estamos precisando de perdão. A humanidade está cada vez mais agressiva. E como que nós podemos então desenvolver meios e possibilidades para fazer com que todos vivam realmente de forma fraterna? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. São Francisco de Assis, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, ajude-nos a entendermos e no mesmo tempo a nos preparar para superarmos todos os sistemas que ainda preconceituosamente vê o negro como alguém fora da sociedade. Porque sábado, dia 20, nós também vamos lembrar o dia da consciência negra. Lembremos que Jesus e Maria são descendentes de egípcios, ou seja, são africano e africana. E nós todos descendemos tanto da nossa fé quanto da nossa gênese humana, porque toda a humanidade surgiu da nossa África. África que é mãe, África que é pai, África que é irmã. Então nós, cristãos e cristãs, assumimos essa responsabilidade de ajudar a construir uma sociedade sem preconceitos, sem racismos, porque todos nós somos, sim, irmãos e irmãs uns dos outros. Que todos nós também nos empenhemos e lutemos a favor da vida, não a favor da violência. E que todos sejam incluídos num projeto de vida, um projeto que esteja para além das leis e das instituições, uma lei que abarque todas as vidas. Não existe raça, existe sim povo. Não existem raças, melhor dizendo, como diz o grande pensador Kabengele Munanga. Existe sim uma raça, a raça humana. A construção de raças, nós sabemos, ali pelo século XVII, XVIII, XIX, e foi somente para dizer que o branco era melhor do que o negro. Mas não é. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos melhores, podemos ser, de nós mesmos, mas não dos outros. E temos que fazer um esforço, ser melhor para sermos mais humanos. Não melhor em coisas, em conquistas no sentido monetário ou material. Isso é coisificar a nossa vida. Jesus descoisifica a nossa vida. E Jesus, a partir de nós, de todos, faz com que nós sejamos irmãos e irmãs. Um grande abraço e que o Deus de Jesus Nazaré e de Nossa Senhora Aparecida esteja com cada um e com cada uma. Um abraço a todos e a todas.